Olá, chegamos para o Te Contar, nossa pausa semanal. E nesta pausa, estamos na essência de julho. E esse mês 7 é interessantíssimo porque eu resolvi conectar com a essência e trazer mais sobre esses assuntos. E, e eu percebi que na minha essência eu tenho muito sobre recomeçar. Não ter medo de recomeçar. E aí, nesse Te Contar, eu resolvi responder uma pergunta assim: o que eu faria se hoje eu tivesse que recomeçar? Por que dessa pergunta, né? Porque eu acho fantástico quando a gente se movimenta para para novos começos. E muitas vezes as pessoas acham que recomeçar é quando tu perde tudo, quando não tem mais nada e aí tu tem que recomeçar. E eu como eu disse, eu tenho muito na minha essência o recomeçar, porque a gente recomeça o dia todos os dias. Eu sou uma pessoa que sou muito inquieta em todas as atividades que eu exerço profissionais, então eu tô sempre encontrando maneiras e mecanismos de fazer melhor, sabe? E, e é interessante olhar que nós estamos em 2025 e em 2015 eu fiz um grande movimento de recomeço na minha trajetória profissional. Deixa eu tomar esse chazinho, porque esse chazinho é tão gostoso. É um chazinho de Guaraná que eu amo. Você tá chegando ou assistindo a reprise, né? Já comenta aí comigo e manda suas perguntas também. Quando a gente fala então de recomeço, esse momento muito significativo da minha jornada profissional, que eu saí de Garopaba e voltei para Santa Maria. Garopaba é uma cidade no litoral de Santa Catarina, pertinho de Florianópolis, e Santa Maria é no interior do Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, onde nasci, cresci, né? E vivi lá por muito tempo. Quando eu fiz esse movimento, então, há 10 anos atrás, eu gostava muito da minha vida em Garopaba. Eu tinha amigos que eu gostava, eu tinha rotinas que eu gostava. Foi uma cidade que me ensinou muito sobre qualidade de vida, muito, sabe? Era uma coisa que eu achava naquela época, assim, ser workaholic era super legal. Trabalhar 12, 24 horas era sensacional. E aí eu aprendi em Garopaba a dar uma desacelerada, a curtir mais, né? Principalmente porque era uma cidade litorânea, então o verão era super movimentado, a gente dizia que era a nossa época de safra, e o inverno era super tranquilo, então tu curtia muito a cidade e não era tão frio. Não sei como é que tá agora, né? Porque agora está tudo frio. E aí, quando eu decidi voltar por uma decisão profissional, que eu não queria mais seguir esse ritmo do varejo, que na época eu trabalhava no marketing para lojas de varejo, eu vi, né, eu no meu auge dos meus 20 e poucos anos, na época 2015, tava com 27 anos, rumo aos 28, 27, ou 26 para 27, eu percebi assim que eu não queria aquilo da minha vida, sabe? Eu não queria mais viver naquela rotina instigante do varejo. Mas eu amava a minha vida lá. Esse é o grande desafio, não é porque a gente tem alguma coisa ou outra que a nossa vida não é boa o suficiente. Na verdade, eu sempre fui muito mais dessa linha do copo meio vazio, copo meio cheio, né? E não um copo meio vazio. E aí, quando eu decidi voltar, eu me lembro assim da minha sensação dentro do carro, voltando para Santa Maria, era eu não tô feliz com essa decisão de recomeço. E as pessoas na minha volta estavam muito felizes que eu tava voltando, né? Imagina, quando a gente volta pra nossa cidade natal, onde a gente nasceu, cresceu, estudou, a gente tem muitos amigos que ainda lá ficaram. Então tem aquela saudade de algo que a gente viveu no passado. E as pessoas estavam muito felizes que eu tava voltando. E eu não conseguia me ver feliz porque eu não tinha claro
se era aquele movimento, né, que eu deveria fazer, mas eu segui a minha intuição. Eu sou muito de seguir, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir o que que a nossa voz está dizendo, o que que a nossa alma está dizendo. E quando eu falo assim, ouvir muito a nossa voz é um exercício contínuo. O que tá ali dentro que não tá mais fazendo sentido para tua vida, que você não tá mais se encaixando com quem você é agora. E naquele momento, então, lá em 2015, eu voltando no carro, eu tinha essa sensação. Eu tava seguindo o que algo me dizia que era para eu fazer, né? Algo em mim. Mas eu não conseguia estar feliz, assim, plena pelaquela decisão, porque era um recomeço. Eu cheguei de volta por mais que a gente volte para o nosso lugar seguro, né? Nossa cidade natal, as coisas mudaram, os cenários mudaram, né? E aí como que você se reencaixa naquele contexto? É esse que a gente, nossa essência de recomeçar. E aí eu comecei o meu negócio com as minhas amigas e jurei que não ia voltar para a empresa da minha família. Não, aqui eu não vou trabalhar, daqui agora eu vou, né, carreira solo. E o que é interessante é que quando a gente fala em recomeços, a gente também tem que falar sobre decisões. Aquilo que eu disse agora é o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso para mim é muito incrível, sabe? Quando eu falo da minha essência de recomeços, é porque eu não olho para ela como uma coisa estabelecida, fixa e tem que ser assim, e só existe essa fórmula. Eu vejo sempre que há sempre o que melhorar e há sempre oportunidades nos esperando, se aquilo faz sentido para nossa alma, se aquilo faz sentido para a gente fazer. Porque também não adianta a gente só falar em querer recomeçar quando aquilo já não conecta, né? Aquilo já não ressoa. Aí quando eu comecei o meu negócio, eu lembro assim que eu tinha uma sala, né, que era em anexo à empresa da minha família, tinha uma parte lá. E eu decorei, eu comprei xícaras, porque tinha que ter o ritual do chazinho, né? Eu era mais ligada no café, mas eu sempre fui ligada no chá. Eu sempre tive o ritual do chá. Mas eu também era muito viciada no café. Então, comprei xícaras, eu comprei... a gente comprou pôster, fez coisas, foi ajeitando, mandou fazer uma mesa, fui botando prateleiras, arrumando todos os detalhezinhos, porque aquilo me preenchia, aquilo era uma ancoragem para fazer algo, sabe? Sabe quando você faz um mood board dos seus sonhos? Naquele momento, né, quando eu tinha voltado para Santa Maria, eu precisava fazer uma ancoragem para me fortalecer. E isso, quando a gente fala em recomeços, é interessante a gente olhar para momentos assim que nos remetem a nos dar uma motivação para ir para mais, para fazer além, né? Hoje, morando já em Madrid, é diferente, né? Eu uso muito essa parte visual aqui que me dá muita motivação, porque são de lugares que a gente já foi aqui na Espanha. Então, elas sempre me remetem a lembranças. A minha casa, assim, aqui, ela é toda pensada para me acolher e me motivar, né? Porque aqui na Espanha também é um recomeço, né? Sair do Brasil, começar na Espanha, tudo novo. E aí, então, a gente criou aquele ambiente, né? Todo bonitinho. Na época, imagina, um ambiente super instagramável, numa época que nem se falava em ambientes instagramáveis. Mas o nosso escritório era fofinho, era gostoso de estar, era um ambiente que a gente criou que era para ser aconchegante pra gente que estava trabalhando lá, né? Eu e as minhas 2 sócias e amigas. E o que é interessante olhar para essa jornada quando a gente fala nessa essência de recomeçar é que eu, né, naquele momento estava vendo uma perspectiva a muito curto prazo. Eu não conseguia enxergar a longo prazo. Então hoje, quando eu olho sobre o que eu faria diferente se eu tivesse que recomeçar hoje, eu já começaria a tentar olhar
um ambiente mais macro, que naquele momento eu conseguia olhar muito o momento do aqui e agora. Eu nunca via o meu negócio, né? A gente falando de trajetórias profissionais, a gente muitas vezes fica muito limitado a, ao momento, né, a atividade agora, o que eu estou fazendo agora. Então, quando eu recomecei aqui, eu já comecei a olhar possibilidades muito além. Então, tipo assim, hoje eu já tenho uma ideia da Olaquetai muito mais do que ela é hoje, sabe? Muito além do que ela é hoje. Naquele momento, quando eu comecei a cereja, eu vi ela muito no momento do aqui e agora. Então, seria um dos aprendizados que eu tenho. E quando aconteceu, então, todo esse desenrolar da empresa, todos os momentos que a gente passou, porque eu comecei com 2 sócias, depois uma saiu, aí ficamos, aí a segunda engravidou, eu fiquei meio que sozinha ali, gerindo tudo. Eu criei o bazar, eu comecei a ser convidada para produzir outras coisas junto. Eu criei o São João do Camobi, que foi uma ideia de criar um evento junino, né, num bairro muito grande de Santa Maria, que poucas coisas aconteciam lá naquela época. Eu promovi, sabe, tinha várias coisas, e aí veio pandemia, que nos ensinou a mudar a frequência totalmente. Aí eu criei várias coisinhas ali, eu fazia as lives do bazar no perfil, eu fiz a box da Thay. Então, assim, eu sinto assim, que quando eu falo que dentro da minha essência tá muito essa questão de fazer, recomeçar, agir, não esperar chegar na bancarrota para se movimentar. Então eu sinto assim, quando a gente fala nessa questão da concepção como um todo, de recomeçar, é que na verdade a gente não tem que esperar a questão, a gente perdeu tudo, aí eu vou recomeçar. Eu posso recomeçar a qualquer momento da minha vida, sendo que se aquilo faz sentido para mim, ou se aquilo tá ressoando com o que eu quero, né? Eu posso fazer uma transição de carreira, eu posso mudar de cidade, eu posso começar uma nova atividade na minha vida. Eu posso começar, sei lá, eu quero começar a fazer aulas de dança flamenca aqui. Eu posso recomeçar a me conectar com uma coisa que não estava no meu radar. Então, a verdade, quando a gente olha para recomeços, nunca é sobre o que eu deixei para trás, é como eu quero refazer agora de uma nova forma. Então, quando eu recomecei o meu negócio aqui, quando eu comecei a Olaquetai, e foi um recomeço da minha volta para o mundo do marketing, né? Porque eu tinha ficado muito tempo no mundo dos eventos. Eu peguei tudo que eu já tinha vivido e aprendido e comecei a aplicar de uma nova forma. Como eu disse, eu expandi para que ele fosse maior do que realmente eu estava vendo naquele momento que eu poderia entregar. E com isso, assim, eu percebo que muitas vezes a gente acaba se distanciando do que faz sentido da nossa essência, porque a gente está muito em desconexão com a gente mesmo. A coisa mais valiosa que a gente pode fazer quando a gente olha a nossa trajetória é conseguir se conectar com a gente mesmo, sabe? Então, por isso que todas as quartas-feiras o Tê com Thay é esse convite, é uma pausa na tua rotina e parar e olhar para o que você deseja, para os recomeços que você quer propor para você mesmo e para o que faz sentido. Olhando sempre que o passado é uma base dos nossos aprendizados e o futuro é o que nos permite criarmos ele agora no presente. Então é muito fantástico tudo que a gente tem nessa vida tão abundante que a gente leva. Quando eu penso que eu estou morando em Madrid há quase 4 anos, é uma realidade que lá atrás era um sonho que parecia ser impossível de viver, sabe? Então tudo é possível, a gente consegue criar e realizar. Por isso que eu venho aqui convidar vocês a fazer essa pausa. Quem chegou agora na live, volta, né? A live vai ficar salva no perfil, o Tê com Thay sempre fica e sobe também no YouTube. Assiste, se dá esses 15 minutos e tenta perguntar o que você faria diferente agora, sabe? Em que momento você está? Eu acredito que vai ser muito valioso, com muitos insights. Quero ver os comentários de vocês, me mandem mensagem também no direct, vou adorar conversar um pouco mais e que esse
diálogos das nossas quartas-feiras continuem, né, reverberando aí ao longo da semana. Um grande beijo, vejo vocês na próxima semana.